Bom dia, paz e graça a todos. Casa cheia hoje, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês se sintam em casa, porque, como a gente sempre gosta de falar, tem lugar na mesa para todo mundo. Como Samuel bem disse, né? A gente está na exposição da carta de Tiago, esses tempos, e semana passada ele falou sobre o primeiro capítulo de Tiago, e fica o convite para a gente ler Tiago. Tiago é curtinho, 5 capítulos, dá para ler em uma semana, digerir o sábado e domingo vir cá conversar com a gente um pouquinho sobre a carta de Tiago. E a gente agora entrou nesse segundo capítulo, no capítulo 2 de Tiago. E se fosse... Muito bem. Então, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui esse capítulo, segundo capítulo de Tiago, com Juliano ministrando aqui essa pregação expositiva, essa mensagem de Deus. Antes eu quero convidar vocês para orar comigo. Nesta noite de terça-feira. Nós estamos na noite de terça-feira. Boa noite para todos vocês que estão agora. Você que está abrindo em um outro horário. Deus abençoe você também nesse momento que você ora conosco. Muita gente tem participado conosco todas as noites, porque sempre elas, antes de deitar, antes de dormir, alguma coisa assim, elas abrem um link aqui para participar conosco, né? E assim, nós realizamos a oração na noite de segunda-feira, abençoando a noite de terça-feira. Segunda-feira também, né? Segunda-feira ontem a gente fez trazendo a mensagem do domingo, né? E hoje, terça-feira, a gente está trazendo aqui a mensagem da escola dominical, de domingo, 10 horas da manhã. Então vamos falar com Deus nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, abra o seu coração, que nós vamos abençoar a sua noite de terça-feira, abençoar a sua família através desta oração. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, por todas essas pessoas que estão abrindo esse link, seja agora no momento da transmissão, seja em outro momento, que a tua presença seja real na vida de cada um, Senhor. Tome nas tuas mãos agora a minha vida, a vida da minha esposa, meus filhos, meus netos, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Entregue também agora, enquanto eu estou orando aqui, entregue também a sua família, a sua casa, nas mãos de Deus. Isso, fala os nomes, fala teus filhos, fala tua esposa, teu marido, vai entregando teus primos, teus sobrinhos, todos nas mãos de Deus. Meu Pai, além de minha mãe, minhas irmãs, meus filhos e netos, eu quero também orar pelos meus primos, meus sobrinhos, meus tios, meus parentes, meus colegas. Eu quero orar, meu Deus, pela equipe do SC519 que está aqui me ajudando, essas pessoas do HDO, essas pessoas do Mães em Oração. Senhor, esses que estão ligados aqui conosco. São mais de 16 mil pessoas que se inscreveram, que estão inscritas aqui. O Senhor as visite, meu Pai, cada uma, visita cada uma e dê a sua graça, a sua bênção a cada um. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor por essas pessoas que estão internadas. Quero pedir ao Senhor por essas pessoas que estão desanimadas, esses que estão prestes a uma cirurgia, uma mesa de cirurgia, esses, meu Deus, que estão suspeitando de câncer, que estão suspeitando de diabetes, que estão suspeitando de uma doença crônica. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor por esses que estão de cama. Eu quero orar ao Senhor pedindo por esses, meu Deus, que trabalham no hospital, que vê o sofrimento, que convivem o tempo todo com a dor, com o sofrimento, com pessoas gemendo, com pessoas sangrando, com pessoas sofridas, ó Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir por essas vidas, por cada uma, Pai. Todas essas pessoas que estão orando conosco, as visite. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe do que se passa na vida de cada um, ó Pai. Senhor, eu estou te pedindo também
Que o Senhor dê uma boa noite para mim e para todos esses que estão aqui comigo agora. Talvez essa pessoa está assistindo em outro horário, Pai, e a bênção que eu peço para ela, que o Senhor abençoe sua manhã, sua tarde, o outro dia dela. Mas para esses que estão agora comigo, Senhor, nessa transmissão, meu Deus, da noite de terça-feira, que vão dormir, quando deitar a cabeça no travesseiro, Senhor, que logo venha pegar no sono, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar pelos dizimistas, meu Deus, aqui do ministério, pedir a tua bênção sobre eles, pois são pessoas, ó Deus, de que dizimam aqui essa obra, e a gente está conseguindo, Pai, trazer aqui a escola dominical, trazer, Senhor, o culto de adoração e louvor, trazer a oração de libertação, estudo bíblico, tudo que a gente está fazendo, Pai, é por causa desses dizimistas. Meu Deus, os programas que nós temos, meu Deus, o que nós pagamos de aluguel de luz e dos programas aqui da internet, Pai. E, Deus, eu sei, Pai, de que se não fosse essas pessoas, meu Deus, com seus dízimos, nós não iríamos continuar fazendo esse trabalho. Por isso, ó Deus, eu não estou cobrando do Senhor, eu não estou cobrando, trocando com o Senhor, essas pessoas dando o dízimo, devolvendo o dízimo para que o Senhor venha abençoá-las. Não, Pai, mas o que eu estou é pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que é fiel. E assim como cada um que é fiel aqui no dízimo, eu sei que o Senhor é fiel para com eles também. O Senhor diz na sua palavra, o Senhor disse bem claro, eu honro quem me honra e honrarei os que me honram. Então, honra os dizimistas desse ministério, Pai, em o nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, então, todos os dias eu estou orando por vocês que têm colaborado, que têm sido fiéis a Deus no seu dízimo. Eu vou colocar aqui, porque de repente não, você não tem ainda, mas está aqui, olha. Está aqui o QR Code, está aqui também a chave do Pix, está aqui também escrito assim, ó, seja um mantenedor do Ministério de Oração. Tem meus livros, tem o endereço, tem o meu telefone aqui para poder você entrar em contato conosco, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque você está fazendo de coração. Você não está trocando, dando dízimo para receber bênção. Não, você está sendo generoso, e a Bíblia diz de que toda alma generosa, a Bíblia diz que essa alma prosperará. Glória a Deus. Então, vamos lá. Juliano vai continuar aqui pregando. Juliano, por favor, fica à vontade. Eu vou abrir o seu microfone, meu irmão. Fica à vontade aí para pregar. Para dar um nome, essa mensagem eu escolheria Tenho Fé. E agora? Ou aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Tiago, nesse segundo capítulo, traz algumas provocações e talvez algumas lições práticas que a gente vai se debruçar aqui nessa manhã. E depois dele encerrar uma sessão aconselhando a comunidade sobre sabedoria e em como se portar diante das dificuldades, né? Tudo isso a gente viu semana passada. E vale reafirmar, né? Tiago escreveu essa epístola para cristãos que tinham sido expulsos por conta de perseguição religiosa. Então, eles já não estavam mais do seu lugar de origem, eles estavam fazendo e sendo igreja em outro lugar ali. Então, eram cristãos pobres, né? Cristãos perseguidos, enfim. Mas agora ele começa esse segundo capítulo, ou essa segunda sessão, um pouquinho mais irritado. Ou talvez ele vai se irritando à medida que ele vai redigindo a carta, não sei. O fato é que, no segundo capítulo, Tiago tem dois alvos muito específicos diante daquela comunidade, né? Ele quer falar de duas coisas muito específicas. E para alcançar o que ele quer chegar, para alcançar essa mensagem, ele parece usar um tratamento de choque. Eu digo que é um tratamento de choque porque a forma que ele fala nesse segundo capítulo muda um pouquinho. Agora ele usa perguntas retóricas, agora ele usa figura de linguagem, chega ao ponto de comparar a fé
da comunidade com uma fé de demônios, né? Então, Tiago é bem chocante, por isso que falo que é um tratamento de choque, né? E o capítulo 2 começa com Tiago escrevendo para o Brasil de 2026, olha só. Tiago escreve: suponha que chegue alguém aí muito importante na sua igreja, vestido bem, fala bonito. Como que vocês tratam ele? E o Brasil de 2026 responde para Tiago, né? A gente chama ele para subir no púlpito e o recebe com gritos de mito, né? Tiago fica em choque, né? Mas ele fala, então o problema é com o poder aí, né? Aí a igreja, o Brasil de 2026 fala, não, a gente gosta bem do dinheiro também, a gente constrói área VIP para a galera mais importante ficar dentro da igreja. Eu não sei, mas eu tenho uma nítida impressão que se Tiago conseguisse conceber um pouquinho do que seria a igreja 2026 anos depois, ou 1900 e tantos anos, né, já foi depois, 60 depois de Cristo, que essa carta foi escrita, ia ter uma segunda epístola de Tiago. Eu tenho essa impressão, que ele ia ter mais algumas coisinhas para falar. E isso me assusta muito, porque se a gente parar para pensar que 1900 e tantos anos, né? Faça as contas aí, 60 depois de Cristo para 2026, nós ainda precisamos olhar para as linhas mais básicas da carta de Tiago, né? Para entender o que Tiago está falando. A gente não precisa nem se aprofundar muito. A gente faz uma leitura rápida da carta de Tiago, ou do segundo capítulo de Tiago, a gente já começa a perceber que tem algo errado. Mas a igreja evangélica brasileira continua dando passos para trás, mas com fé, já que a gente está falando da carta de Tiago no segundo capítulo, que está dando passos para frente. Porém, eu creio na existência de uma igreja invisível, que pratica a religião que Tiago fala lá no final do capítulo 1, que acolhe as pessoas, ao invés de empurrá-las para longe, que não faz acepção de pessoas. Eu acredito na comunidade que o nordestino e o sudestino têm o mesmo peso, a mesma importância. O milionário e o pobre sentam lado a lado, né? A mulher não tem medo de ficar sozinha com o homem, porque o homem não enxerga ela como objeto do seu desejo. É um outro ser humano que está ali. Eu acredito nessa igreja invisível, que o branco e o preto estão unidos, e ponto final, porque é assim que tem que ser. E por aí vai, né? E para além disso, Tiago vai continuar falando sobre o cumprimento e o não cumprimento da lei, né? E aí ele está falando da lei mesmo, da lei lá de Moisés, do Êxodo, do Velho Testamento, né? E Tiago vai falar que, infelizmente, ou felizmente, não tem uma flagzinha quando você aceita o evangelho para você marcar o que você quer e o que você não quer, né? Igual no McDonald's, aceita batata extra, aceita não sei o que, e você vai marcando. O evangelho é de forma integral, né? Então você aceita o que você gosta e ganha de brinde o que te confronta, né, também, o que te faz olhar para dentro e falar, poxa vida, eu preciso melhorar isso, sabe? A única flagzinha que tem para marcar no evangelho é declaro que li e concordo com os termos de uso. E, por fim, o capítulo termina unindo dois temas que os cristãos gostam de separar, e até os cristãos da comunidade, para que Tiago escreve, mas Tiago diz ser indissociável, né? E crente tem essa mania, né, de fazer separação de tudo, né, departamento de tudo. Olha, você cuida disso, eu cuido daquilo, enfim, vai gerindo ali, né? Tiago até previu na carta que alguém ia dizer, né? Então fica aí com a fé que eu cuido das obras, enfim. Mas, como Tiago já disse antes, né, a fé é integral. Você trata de tudo, inclusive a fé e as obras, né? Mas Tiago vai trazer uma lição valiosa, ou algumas lições valiosas para a gente, né, que
que eu espero que seja tão útil e enriquecedora para os irmãos quanto foi para mim, enquanto eu preparava essa mensagem. Eu pensei na gente ler o capítulo 2 todo, e depois, à medida, se for precisar, a gente vai voltando. Então, agora eu leio, minha versão é NVI, Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E diante desse texto, eu queria propor para os irmãos 3 ensinamentos, e se for necessário, a gente volta no texto para ler novamente. O primeiro ensinamento que eu queria trazer para a gente refletir é quem e por que a igreja trata bem. A lógica das relações humanas sempre foi uma lógica de troca. Existe até a teoria das trocas sociais, e foi desenvolvida por um sociólogo chamado George Homans. A teoria consiste que em qualquer relação que você tem na sua vida, seja ela de amizade, seja ela familiar, seja ela no relacionamento profissional, enfim, qualquer relação, você mesmo inconscientemente faz uma lógica de custo-benefício, para ver se vale a pena continuar nessa relação. Por exemplo, você tem um amigo lá, seu amigo de infância, ele pede dinheiro constantemente para você. Nem sempre ele paga, mas, em contraponto, esse seu amigo é extremamente divertido. Sempre que você está com ele é uma alegria. Então, você faz essa análise. Será que vale a pena
eu continuar com essa amizade, perdendo um pouquinho de dinheiro, mas ganhando muita diversão? Ou será que não? Será que o dinheiro está pesando para mim? E a comunidade que Tiago escreveu estava fazendo essa análise também de custo-benefício. E Tiago, com muita sabedoria, avisa que eles estão fazendo a análise de uma perspectiva incorreta, ou tem uma outra forma de olhar. E, de forma mais brilhante ainda, ele encerra esse tópico, e quando ele encerra, eu lembro de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 20, quando ele fala para os discípulos, não será assim entre vós. Sabe? Ele encerra falando, olha, agora que foi feita a análise, eu acho que não é para seguir por esse caminho. Mas, enfim, vamos ao texto, né? Tiago começa elaborando uma hipótese, né? Hipoteticamente falando, se chegasse aí um candidato à presidência, um vereador, enfim, se chegasse aí um cara bem vestido, rico, se chegasse um jogador de futebol, chegasse um cantor de pagode, chegasse alguém famoso na sua comunidade, sei lá, qualquer pessoa, e também chegasse um pobre, pobre, né? Pobre a gente não define, pobre igual qualquer outro pobre que você conhece. Como que vocês tratariam essa pessoa? E será que vocês não iam dar mais honra para a pessoa famosa ali? E se por acaso isso acontecesse, vocês não estariam fazendo o julgamento errado? Ou, em outras palavras, né, vocês não estão fazendo essa análise custo-benefício com critérios errados? Mas aí, será que os critérios são errados mesmo? Porque, veja bem, pastor Tiago, esse cara que chegou aqui, ele é rico. Você não entendeu? Ele é muito rico. Então, o dízimo desse cara aqui é bem mais gordo. E aí, se esse cara contribui para a nossa comunidade, a gente consegue ajudar muita gente. A gente consegue até fazer um banquinho para o pobre sentar, com o dízimo dele. Ou, às vezes, ele é influente demais. Esse cara move os pauzinhos dele lá e a marcha para Jesus vai ser um estouro. E a marcha LGBT vai lá para baixo. Então, eu acho que o custo-benefício é bem melhor para a gente. Por isso que a gente tem que tratar ele bem, sabe? E o pobre, contrário, né? Além de não contribuir, vai gerar despesa. A gente vai ter que ajudar esse cara, ele não tem nem o que comer. E o pastor Tiago, com muita sabedoria, vai responder, entendi, então. É que vocês estão olhando da perspectiva errada. Eu acho que vocês se esqueceram que Deus escolheu os pobres para dar um monte de riqueza que não dá para comprar. Um monte de riqueza que não dá para precificar. Ou vocês não estão sabendo que os pobres, geralmente, são os mais generosos. É o pobre que, se alguém chegar aqui passando fome, ele vai mover mundos e fundos para dar de comer para esse cara. O rico, por muitas vezes, é mesquinho, não vai querer ajudar. E isso é Tiago, capítulo 2, viu, gente? Versículos 5 e 6, na versão Juliano, revista e corrigida. Mas o pastor Tiago, ele continua, né? E não são esses ricos e poderosos aí que com tanta pompa, né, que oprimem vocês. Não são eles que colocam vocês para trabalhar aí com salário minúsculo, que levam vocês para o tribunal. Eu não sei se os irmãos sabem, mas era comum a prática. Os poderosos, os ricos, né, tinham muita influência jurídica na época. Então, eles emprestavam dinheiro ou por qualquer injúriazinha, eles levavam os pobres para o tribunal e, para surpresa de zero pessoas, eles ganhavam a causa. Não são esses ricos aí que manipulam a justiça pela causa própria, até em detrimento de vocês mesmos, até quando vocês são acusados. E Tiago vai continuando, dando uma nova perspectiva para olhar, né? E, por acaso, essa galera rica e poderosa aí, quando abre a boca ou faz alguma coisa cheia de ódio, cheia de truculência, nada a ver com o evangelho, quando o cidadão passa lá do outro lado da rua e fala, esse aí é crente? E ainda é recebido com tanta pompa assim dentro da igreja? Não quero ser crente, não. Não é essa galera que difama o bom nome de Cristo, que é tido com tanto apreço?
entre vocês. Ou seja, o que Tiago está falando aqui para a comunidade de 60 depois de Cristo, e cabe para nós de 2026 depois de Cristo, é que mesmo se a gente olhar para a lógica, custo-benefício, se a gente olhar com um pouquinho de mais carinho, com um pouquinho de mais cuidado, numa outra vertente, a forma como que a gente trata o outro ao ingressar nos nossos cultos ou na nossa comunidade está incorreta. Mas Tiago, ele vai além disso. E aí no versículo 8, ele declara: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Agora, Tiago transcende a lógica do custo-benefício. Porque amar o próximo como nos amamos vai além do que esperar um benefício maior do que o custo, né? Você tem interesse pelo outro, não pelo que o outro tem, mas pelo outro. Quando você pergunta se a pessoa está bem, você não está querendo ser cortês para manter uma relação. Você quer saber se está bem mesmo. Você quer saber o que ela está passando, se você pode ajudar com alguma coisa. A relação com o outro que o Evangelho propõe, através da carta de Tiago, ela é muito mais intensa, é muito mais profunda, porque ela abandona essa lógica do custo-benefício, do consumo, do capital, e abraça uma outra lógica, que é a lógica do sentir, do estar, do conviver, do partilhar. O erro da comunidade não é receber bem. O erro da comunidade é não receber todo mundo bem. Porque na comunidade de fé tem lugar para o rico, para o poderoso, mas do lado dele se senta o pobre. E eles são iguais, eles são irmãos. E ainda sobre esses primeiros versículos do capítulo 2, eu fiquei pensando em uma questão que talvez, só talvez, essa comunidade que recebeu essa carta corria o risco de receber Jesus mal, né? Porque, obviamente, né, Jesus não estava vivo, já tinha sido morto, ressuscitado, já tinha ido para os céus, né, quando essa carta foi escrita. Mas quando eu vou fazendo a leitura do Evangelho, uma leitura na pessoa de Jesus, ele não me parece muito o rico que chega com anel, bem vestido. Não, ele me parece mais o pobre, que é mandado ficar em pé ou sentar no chão. E fica o questionamento, né? Como a gente receberia Jesus na nossa comunidade, no nosso culto? Será que ele ia ser bem tratado? Ou a gente ia arredar um pouquinho para o lado quando ele sentasse? Mas Tiago continua. E aí é uma segunda lição que eu quero trazer para a gente, que é uma fé integral. E a lei da liberdade. Tiago fala de uma tal lei da liberdade. E Tiago, no versículo 8, como eu disse acima, né, encerra o tema sobre como e quem a comunidade deve receber no culto e começa a fazer uma passagem para o próximo tema que ele vai tratar com os irmãos. E durante essa passagem ele deixa lições importantes para a gente na caminhada de fé. Não dá para viver o Evangelho até certo ponto. Não tem como selecionar o que te agrada e deixar de lado o que te confronta. Aliás, até dá para fazer, mas não vai ser o Evangelho. Vai ser uma outra coisa, vai ser uma teologia coach. E Tiago evoca a lei do Antigo Testamento para exemplificar o que é viver de forma integral, né? Inteiro. E diz que nada adianta não adulterar se você matar. O que Tiago está dizendo aqui é que o Evangelho não é uma cartilha de regra para você seguir, que aí você faz 1, 2, 9 pontos, mas o décimo você não conseguiu. Mas está tudo bem, você conseguiu 90%, dá para passar a prova, 90% aprova e aprova bem. Nós temos professores aqui, Sandro, Samuel, Yamiles, dá para passar com 90% de aprovação. Mas o Evangelho é de outra ordem. O Evangelho
ele tem o interesse de mudar a pessoa de dentro para fora, e não de robotizar a pessoa, que vai seguir uma cartilha e tudo bem. Sabe, o evangelho é da ordem de água, que jorra de dentro para fora e muda o seu interior, e por causa disso você muda o seu exterior também. E quando o Tiago começa o capítulo, começa o texto falando sobre amar o próximo como a ti mesmo, e depois vai falar do adultério e do assassinato, eu lembrei de Santo Agostinho, quando ele diz, ama e faz o que quiseres. O que Tiago quer dizer é que, se for para guardar um, ou nas palavras do profeta Jeremias, se for para inscrever um nas tábuas do seu coração, escreve esse. Ama o próximo como a ti mesmo. Que aí você não vai ter dificuldade nos outros. Mas o pastor Tiago, sábio que ele era, ele sabia que, eventualmente, a gente se esquece disso. Eventualmente, a gente esquece de amar o próximo. Eventualmente, a gente esquece que não pode adulterar. Eventualmente, a gente esquece que não pode matar. E a gente acaba caindo, descumpre a lei. Eu estou um tempo sem comer açúcar, né? Já fazer um mês e pouco. E a lei, para exemplificar, é como um pudim de leite condensado, colocado em cima da mesa no domingo, depois do almoço. E eu estou focado em não comer esse pudim. Porque eu não quero comer açúcar, né? E aí eu não como o pudim no domingo. E aí eu vou satisfeito para o culto à noite, porque eu não comi o pudim. E eu não sou igual a Jamiles que comeu o pudim. Eu chego à noite satisfeitíssimo, e aí eu oro, obrigado, Deus, porque eu não sou como a Jamiles que comeu o pudim, mas eu esqueço que o mundo não acaba no domingo, e nem o pudim. Eu chego segundo, o pudim está lá, terço, o pudim está lá, quarta eu como o pudim. Poxa vida, comi o pudim. E aí eu vou falar com o pastor Tiago, pastor, comi o pudim, e agora? O que eu vou fazer? Então, Tiago vai sentar comigo e ele vai explicar que existe uma lei mais excelente do que essa, que é só não comer o pudim, que está tudo bem. Ele vai explicar que existe uma lei que é uma tal da lei da liberdade. E Tiago agora ele orienta aquela comunidade a não somente falar sobre essa lei, mas agir conforme ela. E veja bem, não é liberdade para sair fazendo o que quiser. É liberdade que acolhe, que transforma, que tem misericórdia. Porque um dia eu descumpri a lei, eu comi o pudim. E quando isso aconteceu, eu fui acolhido com misericórdia por essa lei da liberdade. E agora, eu sei quanto é ruim cair. Eu sei o quanto é ruim descumprir a lei. Eu sei o quanto é ruim fazer o mal que eu não quero, que é o que Paulo fala. E por saber disso, eu sei também o quanto é bom ser acolhido quando eu estou passando por esse momento. O quanto é bom me tratarem com misericórdia quando eu estou passando por esse momento. E é sabendo disso tudo que eu agora espalho essa misericórdia pelo mundo. Eu vou acolhendo gente que caiu, mas não queria cair. Gente que pecou, mas não queria pecar. E aí eu vou espalhando essa misericórdia pelo mundo, tratando com misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu aprendi recentemente com o teólogo René Padilha, que é um teólogo equatoriano, e ele diz que a igreja local ela é chamada para manifestar o reino de Deus em meio aos reinos do mundo, não só pelo que diz, mas também pelo que é e por tudo que faz em resposta às necessidades humanas que a rodeiam. Enquanto igreja, eu não só falo sobre misericórdia, mas eu sou misericordioso e eu exerço a misericórdia com aqueles que eu tenho oportunidade de exercer a misericórdia. E a minha oração é que a comunidade que a gente está construindo aqui seja vista como uma comunidade da misericórdia e não do juízo. E por fim, caminhando já para o final do capítulo, Tiago fala sobre a fé e as obras, né? E Deus tem um plano que Ele quer que se cumpra através de nós, né? Eu tenho fé, agora, o que eu faço com isso?
né? E a gente chega, enfim, na última sessão desse capítulo, depois de Tiago transicionar sobre o falar e o agir, agora ele fala sobre a fé e as obras. E o que Tiago está fazendo aqui, nessa parte do capítulo, é construindo um esquema de se, então. O esquema de se, então, é famoso na matemática e também na psicologia. E o Evangelho tem uma lógica em cima do se, então. Quer ver? Se alguém te der um tapa numa face, então, se alguém te obriga a caminhar uma milha, então, se alguém quiser vir após mim, então o Evangelho tem a lógica dele, do se então. E o que Tiago está fazendo aqui é construindo essa lógica do Evangelho do se então. Se eu tenho fé, então, ou logo, eu tenho que demonstrar minha fé. Através do quê? E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos, sobre essa fé que é muito filosófica, é muito bonita, é muito retórica, mas pouco faz pelo outro. E Tiago começa esse último trecho afirmando que se alguém tem fé, mas não tem obras, não adianta de nada e não vale para a salvação. E aqui eu queria abrir um parêntese, estava até falando com a Jamiles ontem, e agradecer o Samuel que me jogou nesse furacão de Tiago. Por um instante, assim, eu falei, Martim Lutero estava certo, mesmo é melhor a gente não estudar Tiago, vamos passar para a próxima. Mas aceitei de bom grado e a gente vai entender o que Tiago quer dizer com isso, né? E eu acho importante a gente trazer a expressão salvá-lo aqui no grego, no original, que é sousai. E ela tanto pode ser lida em sentido concreto, né? Salvar do perigo, salvar da doença, cura, enfim, como também no sentido espiritual, né? Salvar do pecado, da condenação eterna, enfim. E para exemplificar isso, lá no Evangelho de Mateus, quando a mulher do fluxo de sangue diz que se apenas ela tocar no manto de Jesus, ela seria curada ou ela seria salva, ela usa sosai. Então é a mesma expressão de cura. Nem sempre é uma expressão para o além, para o porvir. E, bom, colocado esse ponto, me parece que Tiago aqui ele não está falando da salvação eterna, ele não está espiritualizando demais a salvação, mas ele está falando da dignidade humana. E logo após isso, logo após ele falar que a fé não é suficiente para salvar, ele dá um exemplo. E o exemplo que ele usa é de um irmão ou irmã que está com fome e frio, e o ultra espiritual faz uma bela oração, usa palavras bonitas e despede ele sem nada, sem comer nada, sem nada para agasalhar, e isso não salva ninguém. Para Tiago, a fé se move na direção da vida. E não é só da vida, mas é da vida com qualidade de vida. Estar vivo mesmo. Não é sobrevivendo, não, é vivendo. E a gente é capaz e capacitados por Deus, enquanto comunidade, também enquanto indivíduos, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, a expulsar alguns demônios, né? E o demônio da fome, o demônio do frio, são demônios que você pode expulsar quando você tiver a oportunidade. E não é com jejum e oração que expulsa esse demônio, não. É com pão, é com agasalho que você faz uma pessoa ter qualidade de vida. E Tiago ensina que Deus ele tem uma vontade para as pessoas e para o mundo. E espera cumprir essa vontade através de nós, por meio da nossa fé, demonstrada em obras. E, mais uma vez, eu trago o teólogo René Padilha para o redor da mesa, porque ele afirmava que, diferentemente dos teólogos europeus e norte-americanos, os teólogos sul-americanos não ficavam nos templos ou nas bibliotecas debatendo conceitos da fé. O teólogo sul-americano fazia teologia no mundo,
ajudando as pessoas, ajudando quem tem necessidade. E eu queria expandir um pouco mais, não só os teólogos, mas o cristão sul-americano, o cristão africano, num mundo cheio de desigualdade igual a gente vive, num Brasil cheio de deficiência igual a gente tem, não dá para ficar dentro de uma biblioteca querendo saber quem está certo e quem está errado, né? Vai exercer sua fé por meio das obras. Igual o Tiago está falando aqui. Vai estender a mão para quem está precisando do seu auxílio. E já que eu trouxe o René Padilha para a conversa, eu também gostaria de citar Francisco de Assis, que foi citado semana passada pelo Samuel, né? Quem lembra aí da oração do Francisco de Assis, né? Quem não lembra? Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Samuel falou para a gente semana passada. E também é atribuído a ele uma orientação que ele dá para os seus discípulos, que era para ele usarem tudo que era necessário, tudo que era possível para falar, para pregar o Evangelho. E se realmente fosse necessário, que eles usassem as palavras. Ou seja, por meio da fé que nos impulsiona em direção ao outro, alguém vai olhar de longe e vai dizer assim, aquela pessoa ali é diferente, porque não é você que está estendendo a mão, é Jesus Cristo, através da sua mão, que está acolhendo aquela pessoa. E por fim, essa última lição que Tiago deixa nesse capítulo, ela me dá esperança. Esperança porque eu sou um cara muito desesperançoso, Jamil sabe bem com o mundo. Eu vejo a Rússia invadindo a Ucrânia, que a gente até esqueceu um tempo, né? Está acontecendo tanta coisa, o mundo está tão maluco que a gente esquece que ainda está rolando guerra lá. Mas eu vejo os Estados Unidos querendo ser a nova Roma, né? Querendo ditar as regras do mundo inteiro. Eu vejo o caso do Banco Master, eu vejo os arquivos de Epstein, e aí eu vou ficando desesperançoso. Eu falo, para onde que a gente está indo? Será que tem volta? Ou será que não tem volta mais? Eu acho que não tem volta mais, e eu vou me corroendo com essa desesperança. E aí eu fico imaginando onde que a gente vai parar. Mas o final do capítulo 2 de Tiago reacende uma fagulha de esperança no meu coração. Reacende a fé. Em pensar que mesmo que seja 0,0001%, eu posso fazer do mundo um lugar melhor. Mesmo que seja para uma pessoa só, que está com fome, que está com frio. Eu posso transformar através da fé, que move em direção à vida, que respira em aparelhos, mas quer viver, luta com unhas e dentes. Então, o que fica de conselho para nós são essas 3 ou 4 lições que Tiago deixa para a igreja de 60 depois de Cristo e nos alimenta hoje, 2026 depois de Cristo. As relações humanas não devem ser vistas pelo custo-benefício, porque o risco de errar é grande, e no reino de Deus as relações são de outra ordem. Você lembra lá da parábola da festa de casamento? Pois é, tem muita gente esquisita que é convidada para a festa, e a gente não sabe quem é quem. Não existe aceitar o Evangelho até onde eu quero. A experiência de fé, ela é integral. A lei da liberdade nos mostra a nossa capacidade, a nossa incapacidade e a misericórdia de Deus. E é com essa lente de misericórdia que nos acolheu que a gente deve acolher aos outros. A fé que nos leva às obras devolve a vida, e a vida com dignidade, para aqueles que ela foi arrancada. A fé verdadeira nos enche de esperança de poder transformar o mundo, pelo menos o mundo do faminto e do nu. Amém. Amém. Obrigado, Juliana. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Foi Acesse ótimo. agora o site www.ministeriotempoderação.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais!
No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias